Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a senhora secretária, deputada Dirce Ardinscheid, para proceder às leituras das atas da última sessão. Ata da 56ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de junho de 2017. Presidência, deputados Silvio Drevic e Ana Paula Lima. Secretárias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheit, Ana Paula Lima, Maurício Studilac. Às 14 horas do dia 27 de junho do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor Maurício Studilac, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. Distribuído na sessão breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Natalino Lázari, Dirceu Dresch e a deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, PT, Serafim Venzon, PSDB, João Amin e Maurício Studilac, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, e Valdir Cobalcini, pelo PMDB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de Direitos Humanos apresentaram pareceres contrários ao projeto de lei 038 de 2012, e a Comissão de Direitos Humanos apresentou parecer favorável aos ofícios 0383, 0700 e 0726 de 2016. Foi aprovada, através de voto nominal, a redação final exarada ao projeto de lei número 0148 de 2017, totalizando 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Foi aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 005/2015, com tramitação conjunta com a proposta de emenda à Constituição 003/2017, com subemendas modificativas, totalizando 26 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Mauro de Nadal, Fernando Coruja, Nilton Alves, Mário Marcondes, César Valduga, Altair Silva, Darcy de Matos, Maurício Studilac, Manuel Mota, Gabriel Ribeiro, foi aprovado ex officio em turno único o projeto de convenção em lei de medida provisória 0210 de 2017, com a seguinte votação nominal: 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, bem como foi aprovada a emenda destacada do senhor deputado Fernando Coruja e rejeitada a emenda da senhora deputada Luciane Carminati. Ainda ex officio, após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Dóia Guglielmi, Marcos Vieira, Valdir Cobalcini, Gelson Merizio, foi aprovado o projeto de lei complementar 004/2016, totalizando 23 votos sim, 10 votos não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para 17 horas e 31 minutos. Para constar, eu, segundo a secretária, lavrei a presente ata.
Ata da 4ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada 27 de junho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretárias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheit, Ana Paula Lima e Maurício Tuzilac. Às 16h31 do dia 27 do mês de junho do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 0134, 0140, 0171, 2017, todos com emendas substitutivas globais, bem como os projetos de lei 082 de 2015, 070, 095, 0119, 0204 de 2017. Respectivamente, em primeiro turno foi aprovado o projeto de lei 035 de 2017. Foram aprovadas as redações finais, exaradas a proposta de emenda à Constituição 005/2015, com tramitação conjunta com a proposta de emenda à Constituição 003/2017, bem como ao projeto de conversão em lei de medida provisória 0210/2017. Foi rejeitado ainda no segundo turno o projeto de lei complementar 004/2016, através do voto nominal, totalizando 18 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção. Foi aprovada a moção 0100/2017, bem como o requerimento 0330/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0623, 0629, 0631 e 0632 de 2017 e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações 0454, 0459 de 2017. Na sequência, o senhor presidente suspendeu a sessão com o seu de referendo, concedeu a palavra ao senhor vice-prefeito do município de Pedras Grandes, Josemar Bergman de Jesus, para a divulgação do lançamento da 10ª Festa do Vinho Goethe. Mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Serafim Benzon, com a equiescência dos líderes dos partidos, convidou para fazer uso da palavra o senhor prefeito do município de Luiz Alves, Marco Pedro Weber, para que o mesmo falasse acerca da 28ª Festa da Cachaça, a 26ª Festa da Banana. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão em fase ao término do horário regimental, encerrou, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, segundo a secretária, gravei a presente ata. Era isso, presidente, está com o senhor a palavra, deputado. Obrigado, deputada Dirce Heiderscheit. Em discussão, as atas da última sessão. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Fernando Coruja, que é da boa terra lagiana do nosso governador Raimundo Colombo. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares. Recentemente faleceu Helmut Kohl, que foi um dos responsáveis pela reaglutinação da Alemanha, se não o principal responsável. Conseguiu aglutinar a Alemanha. Ao que parece, ele não conseguiu aglutinar algo que é mais difícil, que é a família, que agora está brigando
pelo seu legado. Eu falo isso para lembrar um outro reunificador da Alemanha, que foi o Bismarck, Otto von Bismarck, responsável também pela reaglutinação dos germânicos, e que cunhou uma frase famosa, que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, ele não comeria as primeiras. Recentemente, do Brasil, nessa operação carne fraca, se descobriu como é que se faz as salsichas por aí. Uma coisa que poucos sabiam. Uma mistura de, ao que parece, de carnes de qualidade inadequada. Mas na questão das leis, e está aqui o presidente Silvio Drevik, o mundo evoluiu muito, principalmente na questão da transparência, no sentido de que há uma divulgação maior daquilo que se faz. Mas eu quero aproveitar esse instante, deputado Silvio Drevik, para fazer novamente uma solicitação à mesa e à Vossa Excelência, por uma atenção especial aqui na nossa casa à tramitação dos projetos legislativos. Eu tenho sistematicamente falado nas comissões de um problema que nós temos aqui para debater as leis. Qual é o problema? O projeto é apresentado e ele é despachado pela mesa para determinadas comissões. Aí, esse projeto é colocado no sistema de redes. Mas quando dá tramitação aqui dentro, nós temos uma série de emendas que nós não tomamos conhecimento. Nós não conseguimos tomar conhecimento das emendas e chega na hora da votação, uma determinada comissão, alguém diz lá, vota de acordo com a emenda tal. E nós passamos a enfrentar problemas. Quer dizer, nós aqui, como deputados, temos dificuldade para poder votar, porque não conseguimos saber como tramitam as emendas, já que elas não entram no sistema. Elas não são colocadas no sistema. Imagina o povo lá fora, que não conhece das salsichas, não é? E agora descobre que as salsichas são feitas de forma inadequada. Como é que ele vai acompanhar a tramitação dos projetos aqui na nossa casa, das emendas que ele tem direito a acompanhar, porque às vezes ele quer vir aqui na comissão. Vossa Excelência fez uma modificação muito importante aqui na casa, muito positiva. Começou a fazer uma pauta para possibilitar exatamente que a gente consiga acompanhar. Muito positivo. Lá na Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, depois de muita discussão, está fazendo uma pauta também. Porque isso possibilita o mínimo que nós chegamos lá e não temos a surpresa de ter um projeto lá que não sabia que ia ser votado. Mas esta pauta precisa avançar no sentido da divulgação ser prévia, inclusive para as pessoas, de maneira geral na rede, e nós precisamos ter maneiras para que as emendas e todas as modificações do projeto estejam incluídas no sistema, para que possamos acompanhar. Você precisa refletir sobre a matéria, precisa debater com as bases, precisa debater lá com os técnicos agrícolas, dependendo do deputado Altair, que representa o setor, é preciso debater essas questões. Então, por isso eu estou fazendo aqui hoje, aproveitando, me inscrevi primeiro, aproveitando que o presidente Silvio estava aqui, e a mesa, para que, sei que há uma discussão em andamento sobre isso, né? Mas precisamos acelerar isso, porque realmente é difícil acompanhar a tramitação dos projetos. Isso é aqui na Assembleia, onde os projetos são poucos, né? No Congresso Nacional há um processo mais dinâmico de informação e você consegue acompanhar em qualquer lugar, inclusive se se cadastrar, você fica recebendo daquele projeto qualquer modificação ou alteração que lá ocorre. Esse é um ponto que eu queria falar. O segundo ponto, quero fazer aqui, não um pronunciamento, como disse o presidente da República, uma declaração, um pronunciamento muita presunção fazer um pronunciamento que ele falou, fazer uma declaração. E qual é a minha declaração? Há um momento no Brasil em que
as instituições estão trabalhando mais, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, e o trabalho perpassa por essa série de delação, denúncia, processo, enfim, temos a Lava Jato e uma outra série de outras operações em andamento. E aí se faz um questionamento forte, como se fez ontem, em relação a uma instituição que é o Ministério Público e também se faz cotidianamente contra o Judiciário. Ora, algumas instituições, pela natureza, é o caso do Ministério Público, elas trabalham pela própria característica da instituição com um certo exagero, e tem que fazê-lo assim. Isso é uma característica da instituição. Vai oferecer uma denúncia, vai oferecer no sentido de defender a sociedade, vai no sentido de procurar a condenação de determinada pessoa. Ela, pela natureza, ela exagera. E nesse instante em que tenta se desqualificar as instituições, é preciso refletir sobre isso. É evidente que as pessoas têm que ser criticadas individualmente, todo mundo erra, mas as instituições têm que ser protegidas. Da mesma forma que tem que se proteger a política não pode ser criminalizada, como quer se fazer, as pessoas podem ser criminalizadas, mas não a instituição. Sem política, não vi nenhum lugar do mundo dar certo. Aproveitemos a questão dos alemães, que sempre disseram que, dos ingleses, agora pegar o Churchill, que diz que a democracia é o pior dos regimes, mas é o único que se tem, não tem outro, né? Então, não podemos criminalizar a política, podemos criminalizar as pessoas, como também não podemos bater de frente com a questão da instituição que é o Ministério Público, da instituição que é o Judiciário. Nós precisamos apoiar essas instituições, apoiar a Lava Jato, apoiar a instituição. Se há algum problema, se resolva o problema na esfera individual das pessoas. Então, quero dizer aqui que, nesse instante, onde, ao que parece, lá no Congresso Nacional, procura-se formar uma maioria contra a Lava Jato, uma maioria contra a Lava Jato, é preciso que se fique atento, porque com todos os problemas e exageros que estão acontecendo no país, que a gente reconhece, com esse processo que acaba criminalizando a política, e a gente debate no dia a dia os efeitos colaterais da operação, problemas que dão na economia, nós temos que fortalecer. Certamente o Brasil vai ser beneficiado por esse instante histórico, vai ser beneficiado pela Operação Lava Jato, vai ser beneficiado por aquilo que está acontecendo no país. Se há exageros, muitas vezes fazem parte da própria questão. E vamos lembrar o seguinte: o sujeito que está na atividade pública, ele não tem direito, muitas vezes, à intimidade que ele tanto quer. Tem direito, mas está exposto. Ele não tem direito, hoje nós não temos direito, discute muito direito ao silêncio. Não tem direito a isso que se fala hoje em dia, ao esquecimento, né? Hoje está se tratando de direito ao esquecimento. Se você quer ter direito à intimidade com força, ao silêncio, ao esquecimento, não te aconselho a participar da atividade política. Vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa na atividade pública, porque essa atividade expõe as pessoas ao barulho, expõe a falta de esquecimento e expõe a própria intimidade. É um efeito colateral do processo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Coudilac. Obrigado. Eu queria registrar a presença de vários amigos, vereadores aqui presentes, meu amigo Edson Zappel, Timão, secretário de Obras Xanxerê, o vereador Luiz Augusto,
Também vejo o vereador Patrick, o vereador Marcos e Maruí, nossas lideranças, enfim, todos os nossos vereadores que estão presentes aqui, prestigiando a sessão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Antes do deputado Aguiar se pronunciar, só para dar uma informação ao deputado Fernando Coruja, que com muita sabedoria questiona a falta de informações no que diz respeito a emendas aos projetos, e ele tem toda a razão. Mas nós estamos trabalhando com muito empenho para, a partir do mês de agosto, constar do sistema também as emendas propostas por parlamentares. Então, deputado Fernando, esperamos que, a partir de agosto, nós possamos também já ter acesso e ter essa informação das emendas, que é importante para cada parlamentar. Agora sim, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, é com satisfação que estamos aqui hoje para falarmos sobre o assunto importante que foi debatido ontem na Assembleia Legislativa. Tivemos a audiência pública com a formação da Frente Parlamentar da Erva Mate. Frente Parlamentar composta por vários deputados, o deputado Valduga, o deputado Romildo Titão, o deputado Natalino Nazari, o deputado também que esteve presente ontem lá, junto conosco nesta importante reunião que realizamos para falarmos com os ervateiros. Ervateiros esses que enfrentam problemas, cada um diferente na sua empresa. E problemas também que dizem respeito ao estado de Santa Catarina. A erva mate, na verdade, no estado de Santa Catarina, ela vem do início desse século. E nós temos a certeza que Canoinhas, por exemplo, capital catarinense dos produtores da erva mate, teve seu nome chamado de Ouro Verde. Foi terra de Santa Cruz, Ouro Verde e Canoinhas. 3 nomes que foram selecionando o nome da cidade de Canoinhas atualmente. Mas Ouro Verde por quê? Porque no tempo, em 1923 a 1930, Canoinhas foi chamado de Ouro Verde, por causa da erva mate. E nós fizemos essa frente parlamentar para ajudar os ervateiros, para fazer com que a erva mate tenha o seu comércio incrementado, que nós possamos fazer com que a erva mate seja exportada com a maior quantidade possível, uma vez que nossos irmãos argentinos estão querendo invadir, inclusive o Brasil, trazendo a erva mate deles para cá. Então, ontem, na nossa reunião da Frente Parlamentar, nós tivemos a apresentação de um importante setor, o setor ervateiro, sobre o IG. O que é o IG? É índice geográfico. Índice geográfico de quê? Da erva mate. Nós temos uma qualidade especial da erva mate, que ela é produzida na sombra das araucárias, na sombra das imbuias, das bracatingas e dos eucaliptos. Isso faz com que essa erva mate é uma qualidade excepcional. Qualidade da erva mate que está sendo considerada a melhor erva mate do mundo. Por quê? Ela é desenvolvida na sombra de outras árvores. E isso torna a erva mate com mais qualidade. Ela não fica amarga, fica uma qualidade doce e natural, acima de tudo. E esse plantio, ele se desenvolve
a 450 metros acima do nível do mar. Isso é, pega a bacia do Rio Iguaçu e vai até Misiones, na Argentina. Essa é a qualidade florestal que produz a erva mate na sombra de outras árvores. Esse é o IG que estamos proporcionando através da IPAGRE. Quero aqui parabenizar o nosso secretário de Agricultura, Moacir Sopels, que através do Ayrton Spies esteve ontem também fazendo parte da nossa reunião da Frente Parlamentar, onde tivemos importantes depoimentos, onde tivemos a notícia do governador Raimundo Colombo sobre a isenção de ICMS de 15% para 7%. Eu gostaria que, se fosse possível, nós apresentássemos a vinheta do governador. Aprendi com meu pai a tomar o chimarrão quase todos os dias. E essa é uma cultura nossa que tem valores medicinais, mas que expressa o princípio da solidariedade, do companheirismo, da amizade e, sobretudo, da convivência. Por isso, agora que inicia o trabalho na Frente Parlamentar da Erva Mate, saúde do presidente Antônio Aguiar e todos os deputados que fazem parte, eu me associo a esse trabalho e tenho certeza que, além da produção, dos empregos, ele tem também o aspecto de saúde e a valorização humana da partilha, do sentimento da convivência. Vai ser um grande trabalho. Contem comigo. Parabéns e um grande abraço. Importante depoimento do governador, mas não só o depoimento dele, a atitude do governador em conceder o ICMS aos ervateiros. É esse o agradecimento que queremos fazer ao secretário Almir, secretário da Fazenda, por ter entendido a importância desse segmento que emprega muita gente em nosso estado de Santa Catarina, principalmente no interior, e agradecer acima de tudo o Sindicato dos Ervateiros do Estado de Santa Catarina, saudando a Juliana Seleme, que é a presidente do sindicato, estendo a minha saudação a todos os ervateiros do Estado de Santa Catarina e parabenizá-los pela essa grande conquista do ICMS para a erva mate. Essa é uma notícia importante para todos nós, mas mais importante ainda é divulgar a nossa erva mate. E nós, como deputado estadual, já fizemos uma lei criando incentivos para fazer a industrialização da erva mate. Essa lei tem que ser regulamentada, e mesmo porque os ervateiros ainda não sabem como buscar esse dinheiro para a indústria da erva mate. Claro que a nossa erva mate, ela tem que ser difundida com uma lei que já existe. Na Semana da Erva Mate, nós promovermos a erva mate, promovermos a parte comercial da erva mate, fazer com que a nossa erva mate apareça nas merendas escolares, nossa erva mate seja colocada em termos da educação de nossos filhos, para que nós consigamos, que nem o Rio Grande do Sul, que já existe a lei da erva mate na educação, fazendo com que o chimarrão seja uma coisa natural na maioria das pessoas do Rio Grande do Sul e no interior do estado de Santa Catarina. Era o que tinha o senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Pela parabéns. E depois, por favor, traga um chimarrão aqui para nós. Pela ordem, deputado Dirceu, pela ordem. Senhor presidente, eu quero anunciar a presença nesta tarde de dois líderes de Laguna, o Toninho, que é guia turístico, é da Associação dos Guias Turísticos lá de Laguna, faz um belo trabalho aí nesse município e na região, e também o Luiz Cláudio, que é um jovem estudante classificado para representar o Brasil no evento internacional nos Estados Unidos, né, que é um evento sobre liderança, né, se destacou no estado e no país e deve representar então o Brasil neste evento internacional nos Estados Unidos. Agradecer a presença e
sinta-se bem entre nosso meio aqui nesta casa, nesta tarde. Obrigado. Obrigado à liderança de Laguna. Sejam bem-vindos aqui à nossa Assembleia Legislativa. Próximo orador inscrito, deputado João Amin. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para as suas breves comunicações. Lembramos aos deputados que estão em seus gabinetes e à liderança que hoje, no horário do expediente, vamos ter uma votação muito importante. Então, portanto, a liderança possa acionar os deputados para que às 16 horas possamos, se aprovado com os líderes, fazer uma votação aqui. E daqui a pouco também já começa o horário dos partidos. O horário dos partidos, o primeiro é o PSC, depois o PSD, depois vem o bloco parlamentar PP, PR, PSB, seguido pelo PMDB, PSDB e termina com o Partido dos Trabalhadores. Deputado João Amin, com a palavra. Obrigado, deputado Kennedy, que preside essa sessão, cumprimentando a deputada Dirce, cumprimento todos os deputados, o público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia, pela TV da Assembleia Legislativa, nos ouve pela rádio digital, fazer o registro do prefeito Jurandir de Osbel, prefeito de Entre Rios do Oeste, também do vereador Germino Cotardo, lá de Abelardo Luz, nosso vereador, e também o prefeito em exercício de Rio Negrinho, Beto Albuquerque, que até amanhã ele é vice-prefeito e está prefeito da cidade. Fazer o registro de ontem, graças a Deus, conseguimos superar as expectativas, né, deputada Dirce? E depois de um ano de bullying, o nosso encontro dos deputados, pelo menos, não faltou tainha, o deputado Kennedy furou, mas a deputada Dirce, deputada Altair, representaram muito bem aí as bancadas lá no nosso encontro. O que me traz à tribuna nesse momento é que em março deste ano, o Tribunal Regional Federal, responsável pelos processos do sul do Brasil, manteve a suspensão do turismo embarcado de observação de baleias em Santa Catarina. Mais especificamente na região do sul do estado, em Bituba, Garopaba. A decisão do Tribunal Federal não levou em conta o julgamento de agosto de 2016 na Vara Federal de Laguna, que liberou o turismo embarcado com base em um plano de fiscalização apresentado pelo Instituto Chico Mendes. Por ser instância menor, a decisão de Laguna deve ser revista e o turismo embarcado segue suspenso. Eis que agora, com base em informações trazidas tanto pelo ministro Sarney Filho, há 3 semanas atrás aqui na Assembleia Legislativa, quanto o presidente nacional do Instituto Chico Mendes e 2 advogados da Presidência da República, que estiveram aqui na Assembleia sendo recebidos por mim, pelo Fórum Parlamentar Catarinense, deputado João Paulo Clanubing, deputado Espiridião Amin, deputada Carmen Zanotto e senador Dalírio Beber, como também pelo deputado federal Jorginho Melo, onde vieram tratar sobre o Parque Nacional da Serra Catarinense, porém abordaram também essas informações importantes para o estado de Santa Catarina. Uma equipes do Centro de Educação Superior da região sul da UDESC e do projeto Baleia Franca iniciaram estudos para avaliar os possíveis impactos ambientais às baleias na região de Imbituba e Garopaba com o turismo de observação das espécies com embarcações. O estudo é um dos 2 passos necessários para regulamentar o turismo embarcado e atender às determinações da Justiça Federal. O outro passo é a publicação de uma portaria essa, estabelecendo as regras para o transporte de turistas próximos aos animais, que deve ser feito pelo Instituto Chico Mendes. Essa informação foi dada em primeira mão pelo presidente, superintendente nacional, que falou, nos deu a informação que essa portaria estava praticamente já definida para ainda este ano. Após a publicação da portaria no Diário Oficial, que empresas interessadas poderão se inscrever para oferecer os serviços
Após o cadastramento das empresas, elas passarão por capacitação, treinamento e verificação, fiscalização das suas embarcações pela Marinha e aí sim estarão aptas a fazer o serviço. O turismo embarcado para observação das baleias está suspenso desde maio de 2013 no Estado por uma determinação judicial, mas há possibilidade de voltar a funcionar nesta temporada, se a portaria for publicada em tempo hábil até o fim de julho, como prometido tanto pelo ministro Sarney Filho, quanto com o superintendente nacional do Instituto Chico Mendes. Na segunda-feira agora, 2 baleias francas foram avistadas no litoral sul de Santa Catarina. Elas estavam a cerca de 200 metros da Praia do Rosa, em Imbituba. É no período de inverno, principalmente entre julho e novembro, que os animais costumam migrar para o litoral catarinense em busca de águas mais quentes para se reproduzir e amamentar os filhotes. Pesquisa testa se ruídos comprometem a saúde do animal. Há 2 semanas, pesquisadores da nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, acompanhado de integrantes do projeto Baleia Franca e do Instituto Chico Mendes, testaram equipamentos que serão usados na pesquisa. A intenção é identificar o nível de ruídos subaquáticos produzidos por embarcações e se eles são um dos parâmetros mais nocivos às baleias. A proposta é mostrar quais embarcações estão aptas para o desenvolvimento das atividades e quais não, para essas serem vetadas ao turismo de avistação de baleias. A pesquisa levará 3 anos e consiste em 3 etapas. Na primeira, os pesquisadores farão manobras para simular situações reais, como acelerar a embarcação para medir o nível do ruído. Depois de confirmar quais embarcações não causam reações negativas às baleias, os pesquisadores avaliarão se os animais alteram o comportamento, mudam o intervalo respiratório e se aproximam ou se afastam quando entram em contato com os barcos. Além disso, determinarão quais seria a distância ideal das embarcações em relação às baleias. Na última etapa, serão discutidas questões relacionadas à gestão, por exemplo, da existência de hidrovias para embarcações se deslocarem. As atividades serão realizadas nas praias da Ribanceira, em Imbituba, da Gamboa, em Garopaba, regiões com presenças muito grandes de baleias francas. A atividade ainda aguarda a regulamentação e, para ser praticada corretamente, exige plano e monitoramento dessas ações, além de respeitar requisitos como ter observadores a bordo e em terra para evitar impactos nos animais. A preocupação ambiental, a preocupação com os animais é muito importante, mas também é muito importante que essa atividade seja liberada dentro dos parâmetros corretos para que a região sul, Garopaba, Imbituba, consiga desfrutar e arrecadar na baixa temporada com essa característica, com essa possibilidade de turismo fora, em baixa estação. É muito importante, a exemplo do que ocorre, por exemplo, em Fernando Noronha, onde o turismo de observação dos golfinhos giratórios fazem com que Fernando Noronha arrecade muito com o turismo de avistação dos golfinhos. Importante dizer que 12% da economia catarinense, do PIB catarinense, vem do turismo. Por isso, qualificar e trazer o movimento turístico na nossa baixa temporada é um desafio muito grande e a gente tem que estar realmente torcendo para que as informações trazidas pelo superintendente do Instituto Chico Mendes e do Ministério do Meio Ambiente se efetuem e em julho nós teremos essa definição. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, deputado João Amin, pela sua palavra. Vamos dar entrada ao horário dos partidos, já que faltam 2 minutos para começarmos o horário do partido pelo regimento interno. E eu convido
o deputado PSC, deputado Narciso Parisotto não fala. PSD é o próximo partido com o direito à palavra. O deputado Milton Obos, líder do partido. Vossa Excelência tem um tempo de até 13 minutos para a sua fala. Lembrando que, por ser horário de partido, essa presidência não tem como depois dar aquele tempinho de sobra. Obrigado. Espero não usar, presidente. Agradecer, cumprimentar o presidente, os colegas deputados, cumprimentar todos que nos acompanham através da TV AL e dar aqui uma informação para os catarinenses, deputado Disseu Dresch, você que votou para isso também, deputado Kennedy Nunes, que fez uma proposição também nesse sentido para a extinção da aposentadoria dos governadores, deputado Maurício Scudilacchi, que apresentou uma emenda com relação ao atendimento de saúde pós-governo, e hoje foi aprovada, com a presença da deputada Luciane Carminati aqui também, né, foi votado deputado Antônio Aguiar, nosso vice-presidente da Comissão de Finanças, e por unanimidade foi votado o projeto de lei do padre Pedro Baldissera, que extingue, a partir da promulgação da lei, a aposentadoria para governadores em Santa Catarina. E nós falávamos da importância disso como um gesto, deputado Maurício Scudilacchi. Nós vivemos um momento muito difícil da vida pública brasileira, agravada muito por culpa dos governantes, deputado Antônio Aguiar, que ao longo dessas últimas décadas, isso não se fala aqui desse ou daquele governo, mas foi uma filosofia implantada no país, onde o serviço público adquiriu direitos excessivos, adquiriu musculatura acima da necessidade do que as tecnologias da informação, do que os meios tecnológicos proporcionam para que a gente possa ter produtividade, diminuição da burocracia, que não aconteceu. E por isso mesmo, os governos hoje estão à míngua. Não é só o governo central lá em Brasília, que com os seus desmandos, com a falta de visão de gestão, com a corrupção excessiva, fizeram com que os tempos de bonança fossem década perdida. Quando nós tínhamos musculatura de arrecadação crescente, não fizemos o dever de casa. Por isso que, com raras exceções de algumas prefeituras que tiveram bons gestores e que se salvam, de poucos governos, como o de Santa Catarina, que começa a enfrentar cada dia mais, e assim serão todos. Santa Catarina é um dos últimos a ser mais duramente afetados, mas é afetado porque o Estado está maior do que a necessidade que ele seja e do que aquilo que o orçamento, que é composto da maior carga tributária desse planeta, o povo brasileiro já não suporta pagar. Ontem, deputado Ismael, ironicamente, dia 27 de junho, é o Dia Nacional do Progresso. Foi instituído isso por lei, para que o povo brasileiro pudesse refletir sobre as conquistas dos cidadãos brasileiros, desde a instalação da República Federativa do Brasil de 1889, daquela frase que está lá na bandeira nacional, ordem e progresso. Eu ontem, refletindo sobre isso, deputado Ismael, me deu um sentimento, nós que somos brasileiros, catarinenses, eu rio-sulense, e que temos
e que temos assim uma garra muito grande de defender a nossa nação, porque amamos ela, e a gente começa a fazer essa reflexão e pergunta: cadê o progresso? O mundo evoluiu, as tecnologias vêm transformando com uma rapidez muito grande o nosso planeta. E no Brasil, nós continuamos engatinhando, sem infraestrutura, sem atendimento mínimo de saúde decente para o povo, sem ainda um programa de educação que possa formar cidadãos e com características empreendedores. Deputado Ismael, o quanto nós perdemos. E esse progresso tão almejado, ele pode ser buscado, sim. Ele deve ser buscado. Eu já lhe concedo uma parte, mas queria completar um raciocínio lógico aqui, para a gente trazer essa reflexão. Em 2004, o Produto Interno Bruto brasileiro, da composição do Produto Interno Bruto brasileiro, 24% era oriundo da atividade industrial, da transformação das matérias-primas que agregam valor, que dão emprego, que pagam os melhores salários e que dão oportunidade para as pessoas que sonham, que estudam, que se formam. Hoje, infelizmente, 13 anos depois, esse mesmo PIB industrial significa tão somente 14% do PIB brasileiro. Quer dizer, o progresso almejado, ele foi para a China. Ele foi para os países que privilegiaram a atividade industrial, valorizaram a agregação de valor, e lá eles estão gerando emprego, e o nosso cidadão brasileiro, 14 milhões de cidadãos brasileiros, estão aqui sem oportunidade de trabalho. Nós não podemos nos conformar, porque sabemos, deputado Ismael, deputado Kennedy, nós sabemos que esse retrocesso que nós vivemos foi causado pelas escolhas políticas, pela condução das políticas econômicas brasileiras desconectadas com o resto do mundo. E esse preço desses 14 milhões de brasileiros que estão aí, talvez muitos deles cometendo até delitos e aumentando, deputado Maurício Kudelak, os nossos índices de criminalidade, porque um pai que não consegue levar o sustento dos seus filhos, ele faz qualquer coisa. Um dia eu falei aqui de um cidadão que chegou numa farmácia lá em Rio do Sul e disse: olha, passa o dinheiro do caixa, sei que você não deve ter muito aqui, mas eu preciso desse dinheiro. E não faça nada e não denuncie. Eu sou um pai de família e estou desesperado e eu não quero ser agressivo, mas eu preciso do dinheiro, não sei mais o que fazer. Então essa é a nossa situação de um país cujo lema foi instituído lá pela formação da República em 1889, né, como ordem e progresso, e nós hoje nos questionamos. Deputado Ismael, com muito prazer lhe concedo uma parte. Deputado. Nosso líder aqui na casa, deputado Milton Alves, de fato sabemos que ordem e progresso era o slogan do positivismo, e há certa uma nostalgia em toda essa perspectiva. Mas eu estava pensando nesses dias conturbados, nebulosos, cinzentos que vive o nosso Brasil. Qual é o segredo da gestão pública? Vossa Excelência foi prefeito 2 vezes de Rio do Sul, enfim, estamos aí buscando respostas para o nosso Brasil, para o nosso Estado, para os nossos municípios, que batem todo dia à porta dos nossos gabinetes. Qual é o segredo de uma gestão pública bem-sucedida? E eu acho que há algumas questões que precisam ser resgatadas. Precisamos de boas ideias, precisamos de valores,
de princípios, precisamos de competência, porque não basta ser correto, é preciso ser competente, né? Mas precisamos também de um governo que efetivamente preserve essas boas ideias, motive essas boas ideias, seja parceiro dessas boas ideias, como é o Fundam, por exemplo, que é uma excelente ideia. Eu até disse ao governador Raimundo Colombo, eu não sou historiador e não posso falar com legitimidade sobre isso, mas não tenho dúvida de que nesses últimos 100 anos, a melhor ideia que surgiu em Santa Catarina em relação à parceria entre o governo do Estado e os municípios é o Fundam. Esperamos que prossiga essa caminhada. Mas é por aí, deputado Milton Alves, que nós vamos conseguir, de fato, modificar essa realidade cruel do ponto de vista econômico e social do nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael, pela parte. E eu complemento, deputado. Nós não podemos mais ser coniventes com a ineficiência na gestão pública, com os maus mandos da gestão pública, com o mau uso do dinheiro público, e a boa e eficiente gestão pública é aquela que sobra dinheiro para chegar no cidadão, em ações que chegam de fato no cidadão e não são consumidas apenas na atividade meio, como é o caso hoje do sistema político que vive para pagar custeio e folha de pagamento. E esse é um desafio que nós temos que ter coragem de enfrentar. Hoje eu fiquei muito feliz com um projeto de lei que nós aprovamos hoje na Comissão de Finanças, deputada Luciane, né, dos bombeiros voluntários, comunitários voluntários de Santa Catarina, agregados ao Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado. Uma iniciativa da corporação que o governador Raimundo Colombo não hesitou em encaminhar. A legislação federal, a Lei 10.029, diz que para cada 5 bombeiros militares, você pode ter um comunitário. E o Corpo de Bombeiros forma, desde criancinhas, os bombeiros mirins voluntários, e esses agora terão, quando na sua juventude, tiverem a idade, poder fazer prestação de serviço remunerada por dia de serviço prestado ao bombeiro de Santa Catarina. Por exemplo, as operações veraneio, deputado Maurício, que causam um transtorno tão grande, mas precisa dos bombeiros em cada praia para estar assistindo o povo catarinense, os turistas que aqui chegam, poderão ser contratados, porque eles serão sempre habilitados para tal função, por dia de trabalho, sem um inchaço da máquina pública, deputado Antônio Aguiar, sem você comprometer todo o resultado da sua folha no corpo efetivo funcional do Estado. Então, esse é o trabalho que nós devemos estimular, para que nós possamos nos orgulhar no futuro e dizer, sim, somos um país de ordem e progresso, porque até hoje, deputado, nós temos muito a chorar e a lamentar o tempo perdido, que eu espero que a geração do meu neto não perca. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Milton Alves, que falou em nome do partido PSD. Eu gostaria Pela ordem, deputado Gostaria Antônio de parabenizar Aguiar. o nosso deputado Milton Alves pela sua maneira que ele coloca a questão que foi abordada hoje de manhã na nossa Comissão de Finanças. E também agradecer a presença dos vereadores de Santa Terezinha, José Corjolias, Teco Pires e Alisson Savinski. Obrigado pela presença na Assembleia Legislativa e sinta-se à vontade em nossa casa. Obrigado. Deputado, eu tenho certeza que os vereadores vão concordar comigo que a gravata do deputado Antônio Aguiar está muito bonita, deputado, e o seu cabelo novo também. Parabéns. O senhor está chique no último hoje. Continuando com a palavra dos partidos políticos, o próximo horário é do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB. Pergunto à liderança do Bloco Parlamentar se alguém vai fazer uso da palavra. Deputado Altair Silva, com a palavra, e parece que depois vai dividir o tempo com o deputado Maurício Kudilar.
Vossas Excelências têm o tempo de 13 minutos, lembrando que por ser horário de partido, essa presidência não tem como estender depois do horário findado. Obrigado, deputado. Meu boa tarde, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade do uso da palavra, saudar todos os ouvintes da Rádio Digital e também todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa. É uma alegria estar na tarde de quarta-feira aqui falando principalmente de uma reunião que foi realizada ontem através das comissões de educação, presidida pela Luciane Carminati, e da agricultura, pelo deputado Natalino Lázari. Essa reunião conjunta, ela teve como principal objetivo, entre a agricultura e a educação, tratar do SEDUP, que são onde estão inseridas as escolas agrícolas de Santa Catarina. Todos nós sabemos que Santa Catarina ocupa 1,1% do território nacional, é o quinto produtor de alimentos, e dentro da produção de alimentos ele se destaca em várias áreas. Eu posso dizer na fruticultura, através da maçã, também nós hoje estamos nos destacando na uva, através do vinho, mas principalmente na região, no Grande Oeste, nós nos destacamos muito na suinocultura, avicultura e a bovinocultura de leite. E nós sabemos que os profissionais que atuam nesse segmento são importantíssimos para o desenvolvimento da economia do agronegócio de Santa Catarina, entre os profissionais, os técnicos agrícolas, que são formados nas escolas federais, que temos aqui em Santa Catarina, nas escolas estaduais e também uma escola particular. De forma que são 13 escolas agrícolas instaladas em Santa Catarina, e entre as 13 escolas, 5 são pertencentes ao Estado. E essas escolas agrícolas vêm sendo tratadas como educação geral. E ontem estavam aqui os diretores das escolas, os professores, e nessa reunião das duas comissões, estava também presente o secretário da Educação, Eduardo Deschamps, e nós tivemos sim uma reunião, posso dizer, extremamente produtiva, focada na melhoria do ensino agrícola em Santa Catarina, para que nós possamos ser a alavanca permanente e a vanguarda da produção de alimentos em Santa Catarina e no Brasil. E nós discutimos nessa reunião importantes assuntos para a melhoria do ensino agrícola, desde a contratação de professores com horários específicos, 40 horas para poder ter dedicação exclusiva, o professor residente, que é o coordenador do internato, porque os alunos que estão num colégio agrícola são alunos entre 14 e 17 anos de idade. É importante ter o professor residente para que ele possa estar sempre acompanhando, dando assistência aos alunos e ajudando na administração da escola também, assim como uma parceria com a Secretaria da Agricultura, porque as escolas agrícolas têm que ser sempre a vanguarda da tecnologia, onde o produtor rural e muitos filhos dos agricultores que vão estudar nas escolas agrícolas, eles têm que ir lá para aprender as tecnologias de ponta, o que há de mais importante na inovação, na produção de alimentos. E as escolas agrícolas têm que acompanhar essa evolução. Por isso a importância da participação da Secretaria da Agricultura, que tem feito grandes investimentos, deputado João Amin, na compra de tratores, na compra de equipamentos agrícolas, em parceria com os deputados federais. Há pouco participamos de uma sessão onde o deputado Fredeu Amin entregou 22 tratores a 22 municípios de Santa Catarina. E essa parceria com a Secretaria da Agricultura, ela tem que ser direcionada também juntamente para os colégios agrícolas, para que nós possamos ter equipamentos de tecnologia de ponta, para que os alunos lá possam estar sempre atualizados no que há de melhor, e nós temos a certeza, o deputado Sopelsa, secretário adjunto Espias, tenho certeza que vamos trabalhar numa parceria para manter o ensino agrícola de Santa Catarina como uma grande referência na formação de profissionais, na geração de empregos
e principalmente na formação de líderes. As escolas agrícolas, ao jovem com 14 a 17 anos, num período de formação da sua personalidade, da sua trajetória de vida, essas escolas prestam grande contribuição à educação de Santa Catarina, formando líderes. Por isso, eu tenho a grata satisfação de, como técnico agrícola, estar aqui no Parlamento representando a nossa categoria, que eu tive a oportunidade de presidir em Santa Catarina. Conheço todas as escolas agrícolas e, por isso, fiquei muito feliz ontem, deputada Luciane Carminato, com a audiência, com a forma com que ela foi encaminhada e com a esperança que se criou. Inclusive, os professores lá falaram uma frase muito interessante, deputado Maurício Codilac, que as escolas agrícolas, elas não são nem as melhores, muito menos as piores, mas nós somos diferentes. E por sermos diferentes, a escola em tempo integral, nós precisamos sim uma atenção muito especial para que Santa Catarina mantenha essa vanguarda do ensino agrícola e continue sendo uma referência na produção de alimentos para o Brasil. E eu tenho a certeza, os técnicos agrícolas, assim como os demais profissionais que se dedicam à agropecuária catarinense, são importantíssimos para o desenvolvimento do modelo aqui instalado em Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade do uso da palavra nesta tarde e agradeço com muito obrigado a todos. Com a palavra do restante do tempo, deputado Maurício Codilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Já fiz o registro de algumas autoridades que estavam aqui presentes. Queria registrar aí a presença do meu amigo, o delegado Ilsta Silva, o delegado titular aí do 4º DP em Florianópolis agora. Já foi corregedor do Detran, já tem uma história de vida aí na Polícia Civil e na segurança pública do nosso Estado. Hoje, pela manhã, eu tive a honra também de receber em gabinete o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, nosso amigo delegado Arthur Nitz, que faz um grande trabalho, um trabalho muito profissional, muito humano, no comando da nossa Polícia Civil do Estado. Então, fazer o registro, agradecer a presença, agradecer ao deputado Altair Silva aí, a sessão de parte do tempo aí da nossa bancada, o deputado João Amin, da mesma maneira aí. Temos procurado, dentro do bloco aí, agir com bastante união e bastante parceria. Eu citei ontem, deputado Altair, eu fui convidado para participar no Centro Empresarial de Chapecó, lá, de uma reunião com o centro como um todo, que compreende 14 sindicatos, mais o CDL, mais a Associação Industrial e Comercial, já que eles estão convidando todos os deputados, a deputada Luciane lá já esteve presente, para conversar com os deputados do Oeste Catarinense, que a classe empresarial está bastante preocupada. Nós somos muito fortes, o governo faz questão de dizer que Santa Catarina, na área da agricultura, tem uma força importante da sua economia, mas nós estamos enfrentando sérios problemas, principalmente na questão de infraestrutura, especialmente das rodovias, sejam as rodovias federais, sejam as rodovias estaduais. E a Associação Empresarial de Chapecó, vendo aí também que o governo do Estado está fazendo esse empréstimo de 1 bilhão e 500 milhões, dos quais 700 milhões serão para o Fundan, quer saber o que os deputados da região pensam a respeito dos outros 800 milhões, quais os investimentos que serão feitos. A informação extraoficial era de que 500 milhões seriam utilizados na mobilidade urbana da Grande Florianópolis, 100 milhões para as rodovias e 200 milhões extraoficialmente se dizia se gastar na ponte Hercílio Luz. Olha, nenhum catarinense mais hoje admite que se gaste um centavo na ponte Hercílio Luz. Eu digo
e lá a Rádio Supercondá, quando eu falei, o jornalista é sempre muito perspicaz e pega uma palavra do que você diz, colocaram que eu disse que é um luxo para o Estado gastar na ponte Hercílio Luz. E eu quis dizer que sim, que gastar na ponte Hercílio Luz é a mesma coisa do pai que não tem dinheiro para sustentar a família, que não consegue comprar um material escolar, querer trocar de carro. Porque a ponte Hercílio Luz não vai ajudar na mobilidade e Florianópolis precisa, sim, resolver o problema de mobilidade, precisa de uma quarta ponte, que já houve projeto, já houve apresentação da iniciativa por parte do governo, mas investir na ponte Hercílio Luz hoje para todos os catarinenses. A ponte Hercílio Luz, que já foi um símbolo do Estado, hoje é um símbolo negativo. Gastar ali é um símbolo de dinheiro jogado fora. É um símbolo de má aplicação do recurso público. Então, assim eu vi. Também pensa a associação do Centro Empresarial de Chapecó, os presidentes dos sindicatos. A reunião foi presidida pelo vice-presidente e presidente do Sindiplas, Sindicato das Indústrias de Material Plástico e Artefatos de Borracha do Oeste, o Djalma Velho de Azevedo, o Clóvis Spor do CDL, que fez uma bela explanação do assunto e dos anseios da população de Chapecó, que é o contorno leste, que seria ali de Cordilheira Alta até a área industrial de Chapecó. O Carlos Roberto Claus, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Chapecó. O Marcos Antônio Barbieri do SICOM, Sindicato do Comércio, e Hugo Gandolfi Oliveira, que faz a parte de comunicação, e todos os empresários que estavam naquele momento lá. Eles querem ver o que os deputados do Oeste, o que pensam desse contorno leste, desse projeto de Chapecó, como os deputados defendem a aplicação dos recursos do empréstimo de 1 bilhão e 500 milhões, 700 para o Fundan, e aplicar de forma igualitária por todo o Estado o restante dos recursos. Deputado João Amin, Vossa Excelência, que tem falado tanto, defenda a grande Florianópolis e representa, da segurança pública, mas também a questão da mobilidade urbana da grande Florianópolis é muito importante, atinge todos os catarinenses, atinge a ida e vinda de produtos, mercadorias, de pacientes. Nós vemos aí centenas de ambulâncias que chegam na capital e que todos enfrentam esse problema. Então, só para registrar essa reunião no Centro Empresarial de Chapecó. Obrigado, deputado Maurício Codilac. O próximo horário, PSDB, Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Disseu Dresch. Só fazer o registro, senhor presidente, a visita importante que nós temos hoje aqui na casa. Nosso prefeito Paulinho, lá de Ponte Alta, está nos visitando hoje, e o suplente vereador Marcelo, que o acompanha. Eu desejar a eles boas-vindas e se sintam bem aí na casa do povo hoje, né, deste parlamento. Obrigado. Sejam bem-vindos a essa casa, os vereadores e as autoridades que estão nos visitando. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos para a sua fala, lembrando que, por ser horário de partido, essa presidência não pode conceder tempo extra. Obrigado. Ok, presidente, obrigada. Antes de fazer a minha manifestação, eu quero só retomar uma fala anterior que foi feita sobre os 14 milhões de desempregados desse país. Eu acho que está na hora de nós fazermos um debate mais aprofundado, o que levou esse país a ter 14 milhões de desempregados. Eu só quero lembrar que nós tivemos de 2003 a 2014
20 milhões de novos empregos no país. 2003 a 2014, 20 milhões de novos empregos no país. O ano de 2014 foi o melhor ano do pleno emprego, 4,8% de desemprego apenas. O 5º ano consecutivo de redução de taxas de desemprego. Por que eu quero trazer essa fala aqui? Porque se nós tivemos todo o período do governo Lula, 2003, 2002 a 2006, 2006 a 2010, ano após ano de geração de emprego, até 2014, quando 2015 e 2016 inicia o processo de alta do desemprego, isso está relacionado, essa fase do país, 2015, 2016 e 2017, está intimamente relacionado com quem perdeu as eleições em 2014. Portanto, se tem alguém que tem que ser responsável pelos 14 milhões de desempregados nesse país, essa fatura tem que ser cobrada por quem criou todo este caos para tirar um governo eleito democraticamente. E falo isso porque não se pode atribuir a um governo de continuidade de geração de emprego e que não está mais no governo nesse momento a fatura dos 14 milhões de desempregados. Talvez a gente tenha que lembrar aqui de uma pessoa que o Fernando Henrique chamou em 2014, após as eleições do segundo turno, de verdadeiro líder. A quem ele se referiu? Ao candidato Aécio Neves, que perdeu as eleições e que agora o Brasil inteiro passa a conhecer a postura verdadeira desse líder, deste verdadeiro líder, que nada mais, nada menos, o que fez na sua condução da política é obstruir todas as pautas do Legislativo e criar o caos para derrubar o governo. Então, eu gostaria de colocar as coisas no seu devido lugar, porque dá a impressão que, às vezes, o brasileiro tem memória curta. Olha para a quantidade de desemprego e esquece da história. Ora, se foram criados 20 milhões de empregos, significa que o emprego no Brasil era algo inédito e que o desemprego é que mandava. Nós acabamos com isso. Quem causou o caos e que está governando hoje é que tem que responder por essa fatura. Quero fazer esse primeiro registro aqui. E o segundo registro é do debate que aconteceu aqui nessa casa, chamado pelas entidades sindicais que estiveram reunidas hoje de manhã, a partir das 10 horas, discutindo, fazendo uma análise de 3 aspectos. As contas do governo do Estado, a partir do parecer do Tribunal de Contas do ano passado, das contas do ano passado, as implicações jurídicas das delações e os desvios nas contas do atual governador de Santa Catarina e os efeitos das isenções fiscais nas políticas públicas. Foi um debate de alto nível, porque as entidades denunciaram que foi protocolado pela 3ª vez um pedido de investigação por parte desta casa e as entidades aguardam. Não é um processo que já tem absolvido ou condenado, mas aguardam uma resposta para que esta casa cumpra com o seu dever, que é apurar, fazer as investigações. Quando a gente tem uma denúncia, seja de qual ordem for, e aqui de uma gravidade ainda maior, porque envolve as contas de um governo, o que cabe à Assembleia Legislativa, quando tem um parecer do Tribunal de Contas, é investigar. Se ao final disso for absolvido, ótimo. Se for condenado, assim o Poder Judiciário tem que proceder. Então, enquanto parlamentares, nós temos o dever de receber as denúncias e investigar a responsabilidade do governo.
dando o direito de ampla defesa a todos. Não quero cometer erros como o Congresso Nacional cometeu a nível nacional, condenando pessoas sem o direito de ampla defesa. Aqui nós temos que mostrar que todos têm direito ao devido processo legal. Mas todos os catarinenses têm direito a explicações. E as explicações têm que vir a partir das apurações que esta casa deve fazer. Nós queremos destacar ainda que nesse processo todo de análise das contas, somente em relação à Celesc, do 1 bilhão de reais da Celesc, que foi destinado ao Fundo Social e não ao Caixa do Estado em forma de tributos, a educação perdeu 119 milhões de reais. Nesta semana, o secretário de Educação informou aos deputados, numa audiência nesta casa, que precisa de 74 milhões para melhorar a infraestrutura das escolas. 74 milhões para melhorar a infraestrutura das escolas. Só no caso da Celesc, a educação perdeu 119 milhões. Então, quero fazer esse registro aqui como parlamentar da importância desta casa não se omitir, apurar e conduzir o processo de forma justa e legal. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu peço a palavra aqui para cumprimentar um grande amigo, o vereador de Abelardo Luz aí, nosso amigo Germino Gotardo. Um abraço e obrigado pela visita aqui na Assembleia. Seja bem-vindo aos nossos amigos de Abelardo Luz, aquela cidade fantástica que tem lá, onde tem alguns índios lá, também lá em volta. Deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência tem um tempo de até 15 minutos. 15 minutos para falar em nome do partido que Vossa Excelência é filiado, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, é o 15, grande pé vermelho, e Vossa Excelência tem o tempo de falar até por 15 minutos, lembrando que essa presidência não tem como aumentar o tempinho depois daquela sobrinha no horário de partidos políticos. Obrigado. Perfeitamente compreensível, senhor presidente. O tempo que lhe cumprimento os colegas deputados estaduais, deputadas estaduais, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia Legislativa, pela Rádio Alesc, pelas redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, quero registrar com muita alegria que hoje nós recebemos a visita em nosso gabinete e também acompanhando a sessão aqui na Assembleia Legislativa da nossa vereadora, a única vereadora que o PMDB elegeu no município de São Miguel da Boa Vista e que está com uma vontade enorme de fazer um excelente trabalho lá pelo município, uma grande liderança que se destaca pela postura, pela ética e pelo seu posicionamento na Câmara Municipal. A Daniela Zanotto, que neste momento está acompanhando a nossa sessão lá do gabinete através da TV Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero comunicar, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando lá no extremo oeste do estado de Santa Catarina, no tocante a nossas rodovias, tanto as rodovias estaduais quanto as federais, comunicar que, através de uma articulação lá em Brasília, do deputado federal Celso Maldaner, nós teremos a presença na segunda-feira, a deputada Luciane Carminati, sei que também tem representatividade pelos municípios do extremo oeste catarinense, nós teremos a presença do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que estará percorrendo as rodovias 282, do trecho de Chapecó até São Miguel do Oeste, a rodovia 163, estou falando de rodovias federais, BRs, a 163 que liga São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Cerqueira, e a 158, que liga o município de Maravilha até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Estas três rodovias federais estão sendo consideradas as piores rodovias federais no território catarinense. E parece que tem alguma desgraça lá no extremo oeste de Santa Catarina. Porque ora é briga judicial e ora é briga administrativa por aditiva a contratos. E as obras que são necessárias para resolvermos os problemas e facilitarmos a vida de quem precisa dessas rodovias
não acontece. E quando acontece, acontece somente em regime de tapa-buracos, que não tapa buraco algum, porque onde é despejado o material, até tenho pena às vezes quando passo e vejo aqueles funcionários no relento do sol e às vezes até abaixo de chuva mesmo, jogando com a paz o asfalto para fechar aqueles buracos, para evitar momentaneamente os acidentes, porque a gente sabe que todo aquele material que está sendo disponibilizado naquele momento é um material de baixa durabilidade, ou seja, muito diferente daquilo que nós somos acostumados a ver em rodovias que são privatizadas, ou seja, rodovias que são repassadas para a iniciativa privada a sua manutenção, e aí através do pedágio elas fazem a manutenção. Se gasta um monte de dinheiro e não se tem a qualidade que tanto se espera. Então essa articulação, essa cobrança, eu tenho certeza que ela está sendo muito mais efetiva, está recebendo um respaldo maior lá de Brasília, porque ela acontece muito mais forte através das redes sociais. É vídeo para tudo que é canto. Todo mundo querendo mostrar o problema que passa lá na frente da sua casa, ou até mesmo a roda que quebrou, o pneu que estourou, né? Na semana que passou, no domingo, à tardinha, que é o período que a gente consegue dar uma atenção à família, eu recebi a visita de um empresário do nosso município, um empresário do ramo do leite. Então ele tem o transporte, levando esse produto de Santa Catarina para São Paulo, Minas Gerais, para laticínios do Rio Grande do Sul. E ele me colocava de que só na semana que passou, estourou 10 pneus nessas rodovias, pneus de caminhões. Fora aqueles pneus que acabam recebendo o impacto e que a explosão desse pneu, o estouro desse pneu, ele vai acabar acontecendo daqui uns 15, 20 dias. Então o prejuízo é enorme, além da segurança das pessoas que transitam nessas rodovias. Segurança zero, porque como a brincadeira já tem um eco muito forte, da linguagem popular da região, que nós temos lá no extremo oeste de Santa Catarina, buracos no acostamento esperando a oportunidade para entrar na pista, de tanto buraco que tem na pista. Então, é muito difícil e a gente espera com essa vinda do ministro que ele nos apresente soluções rápidas. Nós sabemos que existem contendas judiciais referente à licitação deste trecho da 282, mas o povo não aguenta mais. Temos que encontrar uma alternativa que responda àquilo que é o necessário para termos uma rodovia de qualidade. Então, pela parte da manhã, o ministro chegando, nós teremos uma reunião em Chapecó, onde entidades representativas da sociedade organizada estarão presentes, e também prefeitos, vereadores da região. Na sequência, ele percorre, ou seja, para ver em loco os problemas das rodovias, e na parte da tarde, então, se concentram as regiões compostas pelos municípios da Merrios e da Ameosque, lá em São Miguel do Oeste, para novamente uma discussão referente à rodovia 158 e a 163. Então, nós depositamos esperanças nesta vinda do ministro e estamos fazendo os votos para que esta vinda dele venha com resultados práticos. Nessa semana tivemos duas grandes conquistas aqui em Santa Catarina, senhor presidente, e cabe destacar, referendando aqui, evidentemente, trabalho de dois colegas deputados, o deputado Antônio Aguiar, que estava monitorando toda esta preocupação de todo este grupo que representa muitos, não só na cultura, mas também na economia catarinense, que são esses pequenos agricultores que lidam com o cultivo da erva mate. E outra grande conquista também, e aí capitaneada pelo nosso presidente da Comissão de Agricultura, Natalino Lázaro, e evidentemente com o aval de todos os membros da Comissão de Agricultura, foi a redução do ICMS para a comercialização do suíno fora do estado de Santa Catarina. Nós tínhamos já uma medida que reduzia de 12%, o ICMS de 12% para 6%, e essa medida teve data fim,
né? Mas o Estado do Rio Grande do Sul acabou aprovando uma lei de autoria do governo, fixando esta alíquota menor lá no Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina, sem equiparar esta alíquota com o estado vizinho, perde muito. E com isso nós vamos valorizar principalmente o criador de suínos independente, mas também nós vamos oportunizar a nossa indústria que está estabelecida aqui em Santa Catarina e que tem algumas filiais também em outros estados. E por ser aqui um polo muito forte de criação, acaba fazendo, né, a industrialização desses produtos em outros estados. Então, com esta alíquota menor, isso também vem beneficiar não só o agricultor, o nosso pequeno agricultor, mas também vem a beneficiar diretamente, né, a nossa indústria catarinense. Então, é um grande ganho, uma grande conquista. São políticas que tiveram todo o trabalho desencadeado aqui pela Casa, aqui pelo Parlamento catarinense. Então, é méritos desta Casa, aquilo que frisei ontem na minha fala, o quanto é importante o Parlamento na discussão de temas importantes para Santa Catarina. Sem o apego partidário, né, sem o apego de outras ideologias, mas sim colocando Santa Catarina em destaque, né? Esses avanços foram para fortalecer aquilo que nós temos de melhor na cadeia produtiva catarinense. E a erva mate tem sido, ao longo da história de Santa Catarina, parte da nossa cultura, né? E hoje o que a gente percebe? Com esta alíquota diferenciada como estava para com outros estados, aquilo que se produz em Santa Catarina tornava a sua comercialização inviável em virtude do imposto, porque a erva mate era vendida aqui em Santa Catarina a um custo bem menor do que aquilo que nós produzimos em Santa Catarina. E nós temos inúmeras ervateiras, representam bastante na geração de empregos no território catarinense, porque muitas famílias agregam valor lá na sua propriedade, contando com a comercialização da erva mate. Então, ela faz parte da vida desses pequenos agricultores. E a realidade catarinense é a realidade da pequena propriedade rural, onde o agricultor faz verdadeiras mágicas para conseguir manter-se nesta propriedade, para conseguir gerar sonhos e esperanças para os seus filhos de que na pequena propriedade ainda existe qualidade de vida e oportunidades. E nós que estamos aqui exercendo essa missão confiada pelos catarinenses, temos a obrigação de facilitarmos a vida dessas pessoas. Este é o papel do administrador público, do legislador também, facilitarmos a vida dos catarinenses. Então, essas formas que nós encontramos aqui de levarmos oportunidade de competição na comercialização do produto é uma forma de valorização e facilitação da vida do catarinense. Ontem mesmo nós tivemos um grande ganho para o estado de Santa Catarina. A votação da medida provisória 210, com as alterações que foram construídas através de emendas apresentadas por colegas deputados, trarão ao governo de Santa Catarina economias significativas, ao tempo em que nós teremos uma redução de custo considerável no preparo desses profissionais no exercício das suas atividades, e também oferecendo um trabalho de continuidade de algo que já funciona, de algo que já dá segurança, de algo que já permite com que o cidadão catarinense fique tranquilo, porque não terá interrupção nesse trabalho, né, que foi a prorrogação dos contratos, tanto dos servidores da saúde, quanto dos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania, dos agentes prisionais, dos agentes socioeducativos. Então, essa foi uma medida inteligente que o Parlamento catarinense lapidou, uma ideia que veio do governo do Estado e que gerou ganho para o Estado de Santa Catarina, ganho para os ACTs, mas acima de tudo ganho para os catarinenses, porque é um serviço de alta periculosidade, demanda habilidades técnicas que não se aprendem no convívio no dia a dia, mas sim na academia, né? E isso tudo nós temos hoje prestando serviço em Santa Catarina. O preparo, as pessoas conhecendo o seu ambiente de trabalho, conhecendo a família do apenado.
Isso permite com que esse trabalho, esta recuperação, consiga atender índices positivos em Santa Catarina. Então, é a esses profissionais que nós também pensamos no momento de propormos uma emenda ao referido projeto que veio do governo do Estado catarinense. São esses os temas para hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mauro de Nadal, que fez uso da palavra em nome do partido PMDB. Não havendo mais oradores inscritos para a fala dos partidos políticos. Pela ordem, só. Pela ordem, deputado Maurício Kudilac. Antes de Vossa Excelência suspender a sessão, queria fazer o registro dos meus amigos aí, o Regis, assessor da Câmara Municipal do vereador de São Miguel do Oeste, e o vereador Zé Juvenardi aí, que visitam a nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, essa sessão é suspensa até às 16 horas, lembrando que os deputados que estão nos seus gabinetes que possam descer para que nós possamos fazer o grande expediente. Está suspensa a sessão. Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença. Eu tinha muita dificuldade, trabalhava muito e recebia pouco. Aí surgiu a ideia de tentar alguma coisa nova. Nós começamos a fazer pães, roscas, rosquinhas e mais produtos. E nós produzíamos, o Lindomar com fusquinha levava para o centrinho da cidade para vender. Assim a gente começou, foi 3 anos.